Qual é a base da espiritualidade? O solo do qual se deve partir, o contexto, o fundamento, de onde partir para se desenvolver espiritualmente. Tudo tem um território, um fundamento, um ponto de início, uma mola propulsora. E no caso da espiritualidade, o silêncio é este plano de ligação, a sintonia, o arremesso, a projeção. O ser humano somente consegue se desenvolver espiritualmente e caminhar na espiritualidade se ele se acostuma a ser mais silencioso, se passa a ter uma vida silenciosa. Falar de silêncio nos dias atuais é algo um tanto fora do contexto em meio a essa sociedade barulhenta, onde as pessoas falam demais, pensam demais e não sabem qual o valor do silêncio. É preciso compreender isso. O silêncio é uma grande riqueza, é nele que o ser humano se desenvolve. Levando uma existência barulhenta, apenas no cabeção, no excesso de pensamentos, o ser humano se desvia completamente do essencial, daquilo que é importante e que pode auxiliá-lo. O silêncio, ele fornece ao ser humano a sintonia. É através do silêncio que o ser humano consegue ouvir o que vem de dentro, através de uma sintonia adequada. Se o ser humano não pratica o silêncio, como ele pode ouvir o seu espírito, sentir a sua intuição, receber informações e orientações, ter insights, sacadas, ouvir a sua inteligência emocional? Sem o silêncio é impossível fazer isso, porque em meio ao barulho o ser humano se deixa levar pelas influências externas, segue os desencontros do mundo e não consegue se fixar em si mesmo, em seu espírito, e não consegue deixá-lo se desenvolver. Então, o silêncio é a base da espiritualidade. Parece simples, simplório, falando assim, mas é algo extremamente complicado para o ser humano moderno, que se habituou ao barulho, que não consegue mais ficar em silêncio, porque no silêncio o ser humano se sente incomodado, perturbado. No silêncio surgem pensamentos, surgem perguntas, acusações. A consciência coloca o ser humano contra a parede e daí ele foge do silêncio e se refugia no barulho. E em meio às conversas inúteis, em meio a esta troca de informações que não acrescenta nada, porque vivemos no mundo da informação. São tantas informações secundárias, terciárias, fúteis, desagregadoras, que o ser humano já não consegue mais ouvir o seu espírito. O espírito acaba sendo soterrado por esse excesso de informações, excesso de barulho, excesso de pensamentos, excesso de conversas, excesso de piadas, de brincadeiras, de provocações, de ostentações, de vaidades. E por aí vai. O ser humano vai se perdendo em meio aos excessos de suas próprias ações, atitudes, pensamentos, desejos, transvios existenciais. Primeiramente, o ser humano precisa mudar este hábito maldito de falar demais, de querer ostentar um conhecimento que não tem. São sempre os mais superficiais,
aqueles que mais falam porque querem aparentar um conhecimento que na verdade não tem. Tudo apenas no âmbito da opinião, do faz de conta, da ostentação, da busca por um destaque, por um brilho pessoal, que na verdade não é nada, porque em meio a todo esse barulho, o ser humano não é nada, é apenas um fantoche, um palhaço social nas disputas desta sociedade degenerada, onde os maiores falastrões se tornam os guias desta sociedade de pessoas inúteis que seguem esses trapalhões, esses enganadores, porque terceirizam a sua responsabilidade. Isso é o pior. A maior parte das pessoas segue os falastrões e enganadores porque terceiriza a sua responsabilidade, coloca a sua responsabilidade nas mãos de alguém. E como os falastrões e enganadores se apresentam como salvadores, é que os irresponsáveis que terceirizam a sua responsabilidade colocam em suas mãos a salvação de suas vidas, que não depende de um terceiro, mas única e exclusivamente de uma sintonização interior, de um equilíbrio, de um estado de espírito saudável. E isso somente pode ser alcançado através do silêncio. O silêncio é essencial para o desenvolvimento espiritual. O silêncio que faz com que o ser humano ouça o seu verdadeiro eu. E quem ouve o seu verdadeiro eu passa a ter um direcionamento, orientações corretas, que são captadas intuitivamente. E a intuição somente se manifesta onde o ser humano se torna mais silencioso. Isso é essencial para se conhecer e se desenvolver espiritualmente. Mas é simples demais para o homem moderno, que quer coisas megalomaníacas. A grande desgraça da nossa época é essa megalomania moderna, pós-moderna, onde se espera tanto das coisas externas. E onde se espera tanto das coisas externas, o eu interior é esmagado, é diminuído, é achatado. E o que sobra, por fim, é uma carcaça humana conduzida pelo cabeção e onde o espírito adormece, caindo num sono profundo, porque o próprio ser humano não o reconhece como o seu verdadeiro eu e a sua essência. Isso porque dá atenção demais ao barulho externo, participa exageradamente do barulho externo, de tal forma que torna o seu espírito mudo, incapaz de se manifestar e apresentar as orientações que somente o espírito pode captar e transmitir através da intuição. Cristo disse: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. É justamente isso. A vigilância e a oração o ser humano somente alcança através de uma vida mais silenciosa. Mas não pode ser um silêncio forçado pelo cabeção. Não é o cabeção que deve proporcionar uma vida mais silenciosa. Este silêncio do cabeção é um silêncio artificial, comandado pelo mesmo instrumento das trevas, que se tornou instrumento das trevas, mas que deveria ser o instrumento do espírito. O verdadeiro silêncio somente se manifesta na vida de alguém e se torna uma realidade quando o ser humano afasta o excesso de pensamentos, deixando a intuição direcionar a sua vida. Este é o caminho do silêncio, que vem da intuição, do sexto sentido, da inteligência emocional,
Assim o ser humano se torna equilibrado internamente e por meio deste equilíbrio consegue viver de forma mais silenciosa e o silêncio não o perturba. O silêncio lhe traz a paz, porque o verdadeiro silêncio sempre vem acompanhado da paz de espírito. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até mais. Valeu!